doutora em educação e caminha na área de políticas públicas e EAD há muito tempo também, né, Heloísa? E Sim. Estamos também com a professora Eric Zednick. A Eric também é professora da Federal do Piauí e é professora da Secretaria da Educação Básica. Da Estadual do Piauí. Da Estadual, perdão, da Estadual. Maravilhoso, tem uma oferta grande de UAB lá. Pronto. Eric, até pouco tempo, foi coordenadora do polo da UAB de Fortaleza e também trilha aí tem uma longa caminhada na área de tecnologias na educação, certo? Então, a nossa conversa hoje à noite será com essas duas moças. E aí, para a gente dar início a essa conversa, eu já trago aqui uma pergunta pedindo que vocês fiquem muito à vontade e desenvolvam um pouco, né, cada um a seu tempo, sobre a questão da EAD, né? A Heloísa já agora há pouco começava falando, né, que nós temos fragmentos aí de descréditos ainda hoje em dia quanto a essa modalidade, né, colocando em xeque a qualidade da oferta e, consequentemente, do perfil dos profissionais egressos dessa modalidade de ensino. Contudo, a oferta desse tipo de ensino, ela só cresce, certo? Então, como compreender esse fenômeno? Existe ainda um descrédito, que hoje em dia é bem menor, mas já foi muito grande, e ao mesmo tempo que existe esse descrédito, que ele permanece, ainda que seja menor, essa oferta só continua a crescer. Então, fiquem muito à vontade aí para a gente dar início à nossa conversa. Heloísa ou Eric, quem se dispõe? Deixa eu começar. Eu posso começar. Então, comece, Eric. Professora, comece. Comece assim. Vamos tirar pau ímpar. Não, pode começar. Pessoal, boa noite. Como a Germânia já apresentou, sou a professora Érica. Queria primeiramente agradecer ao convite da Germânia. A Germânia é uma pessoa muito querida, a gente já se conhece de muitos anos também, acho que desde a década de 90, quando a gente entrou no Estado, a Germânia era formadora, né, eu era coordenadora lá no interior do Estado, em Meruoca, e ela sempre ia para Sobral para dar formação, e depois ela foi me substituir aí na coordenação da Universidade Aberta do Brasil, Polo Fortaleza, que eu deixei, graças a Deus, em muito boas mãos. Obrigada. Professora Heloísa, também é uma alegria compartilhar essa mesa com ela, porque foi minha professora no mestrado, né, lá na UES, então, uma pessoa, assim, também muito querida e que sempre muito disponível para a gente trocar uma ideia. Então, obrigada pelo convite, Germânia, obrigada, professora, por compartilhar esse momento com a gente. Bom, a professora Heloísa, inicialmente, até já falou que a educação à distância, ela tem essa questão realmente, né, de um descrédito ainda, mas isso tem diminuído bastante, né? Ao longo dos anos, a educação à distância, ela tem, vamos dizer assim, ganhado mais credibilidade. E a que se deve essa credibilidade, né? Muito a questão da mudança da legislação, porque, como a professora Heloísa falou, antigamente, por exemplo, as pessoas tinham medo de não ter validade, um certificado, um diploma da educação, feito por um curso de educação à distância, isso já diminuiu bastante, hoje já tem mais segurança, porque a legislação hoje já dá essa segurança maior, né? Então, toda essa regulamentação favoreceu muito, tanto para que ele tivesse valor de mercado, porque antigamente não tinha muito valor de mercado, mas também para trazer um pouco mais de credibilidade com relação ao reconhecimento desse diploma, né? E aí, essa flexibilização da legislação também favoreceu muito. Nós, por exemplo, a educação à distância, ela foi regulamentada há mais de 15 anos, né? Ainda na época do governo Lula, né? Um decreto do governo Lula. Mas, em 2017, nós tivemos também uma reformulação. Então, o Ministério da Educação, ele amenizou algumas regras. Então, as instituições de ensino, por exemplo, elas não precisam mais de uma autorização prévia do governo para oferecer cursos à distância. Então, isso aí favoreceu muito a abertura de cursos, né, que ela estava muito condicionada a uma vistoria técnica, né, em loco, e hoje não, a pessoa precisa apenas apresentar alguns indicadores de qualidade, isso provocou realmente um salto mais exponencial na oferta de vagas, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, o ensino, a educação à distância, ela registrou um crescimento de 133%, né, de polos de educação à distância no Brasil. Então, ele chegou a uma marca de mais de 15 mil instituições registradas, né, no Ministério da Educação.
Então, isso tudo se deve realmente à questão da legislação, certo? Então, isso favoreceu muito o crescimento da educação à distância. É claro que existem outros fatores que também são importantes. Nós temos aqui no Brasil uma situação econômica muito delicada, que também explica esse fenômeno, né? Então, por exemplo, nós temos um grande número de ofertas de cursos que são gratuitos, principalmente os cursos de licenciatura. Os cursos pagos, eles têm uma mensalidade que a gente pode dizer que é um preço mais atrativo, que é um preço mais reduzido, né, quando comparado a um curso presencial, ele custa até 80% menos, né, então isso realmente chama mais atenção. Outra questão também foi a redução da oferta de vagas pelo FIES, né, então isso favorece que as pessoas procurem cursos mais baratos, né? Então, a pessoa também, quando faz um curso à distância, ela vai ter menos gasto de transporte, ela tem mais segurança, ela tem a comodidade de poder estudar em casa, ela tem a flexibilidade de poder organizar o seu próprio horário. Além de tudo isso, o que é que a gente pode perceber? Que a gente tem uma tendência a uma sociedade cada vez mais digitalizada. Então, nós temos aí um avanço da tecnologia, nós temos um avanço da conectividade, então as pessoas já podem acompanhar, por exemplo, aulas ao vivo, assistir vídeos, né? Acessar materiais de aula, trocar informações com os colegas, com os tutores, de uma forma mais tranquila, que antes não era tão possível, logo no início da EAD. Então, isso tudo são fatores que favorecem o crescimento da educação à distância. Só para a gente ter uma ideia, né, no último censo da educação superior, que é realizado pelo INEP, o que é que ele mostra para a gente? Que pela primeira vez, em 2018, o número de vagas, de oferta, né, de vagas para cursos superiores em educação à distância, ele superou a modalidade presencial. Então, nós tivemos aí, por exemplo, em 2018, nós tivemos uma oferta de 7,1 milhões de vagas à distância, enquanto que no presencial, esse número foi de 6,3 milhões de vagas. Então, isso mostra para a gente um crescimento de 52,44% em relação ao ano de 2017. Então, é um número realmente muito, muito substancial, né? É importante que a gente ressalte também que, embora haja esse crescimento na oferta de vagas, isso não necessariamente se reflete na adesão efetiva à educação à distância, né? Porque quando a gente vai lá para a matrícula mesmo do aluno, né, na educação à distância, o que a gente vai ter em 2018? O que é que o censo vai dizer? Que 2,7 milhões de ingressos foram para as vagas presenciais. Isso aí corresponde a 28,9% do total de vagas disponíveis. Enquanto que 1,3 milhão vão para as vagas à distância, correspondendo a 21,5% dessa oferta. Então, como a gente percebe, são muitos fatores que colaboram para esse crescimento exponencial. No entanto, nós ainda temos um caminho muito largo a trilhar, no sentido de fortalecer essa credibilidade. E aí, eu acho que você vai entrar nesse tema depois, Germânia, mas eu acho que preciso que a gente deixe muito claro essa diferença entre educação à distância e ensino remoto, e aula remota. Por quê? Porque isso pode, inclusive, chegar a prejudicar a imagem da educação à distância, que a gente vem batalhando tanto para fortalecer, e, de repente, né, as pessoas começam a confundir, achando que é a mesma coisa, e, na realidade, não é. Então, criando ranço, né, professora Heloísa? Bom, eu acho que o que a Eric disse chama muita atenção para o desenvolvimento que está tendo, né, na educação à distância, mas eu gostaria de colocar a educação à distância num contexto um pouco maior. E depois nós vamos falar sobre ensino remoto, né, que são duas coisas distintas. O que tem acontecido com a educação à distância no Brasil? No passado antes da LDB, educação à distância houve no Brasil, sempre houve, desde a década de 20, né, no tempo que esse tipo de ensino era oferecido, a tecnologia mais avançada que você tinha era o rádio, né? Depois teve o correio, quem não se lembra do Instituto Universal Brasileiro, monitor, essa coisa lá da saudosa memória, mas existia só em forma de programas e projetos, né? Inclusive, os governos militares desenvolveram muitas iniciativas de educação à distância. Tá? A partir da LDB de 96, é que o artigo 80
regulariza ou regulamenta a educação à distância como uma modalidade de oferta. Né? Então, esse marco, como a Eric falou, do ponto de vista de legislação, ele é fundamental. Né? Inclusive, na LDB, na época, houve uma disputa de narrativas, né? E, ao mesmo tempo, também, porque a nomenclatura da época era essa, lá está como ensino à distância, não está como educação à distância. Está o ensino à distância como uma modalidade de oferta. Né? Então, só se começou a discutir marco legal da educação à distância a partir de 96. Nós temos, é um fenômeno muito recente no Brasil, né? Nós não tem nem 96, 2006, 2016, tem 25 anos, né? Compare com uma Open University, que é do fim dos anos 40, né? Do século XX. Então, você tem esse momento onde a legislação de 96 regulamenta o ensino à distância como uma modalidade de oferta. Né? A partir desse momento, as universidades, né, elas começam a se interessar por educação ou por ensino à distância. E observe, a primeira onda de interesse não é nas instituições públicas, é nas instituições privadas. Se você olhar a oferta de educação à distância na matrícula do ensino superior até 2005, só aparece matrícula privada, não aparece matrícula pública. Ou seja, do ponto de vista do poder público, de políticas públicas, a gente só começa a pensar em educação à distância a partir de 2006, com a criação da UAB. É claro que existiam experiências isoladas em algumas instituições, aí você tem a Universidade Federal do Mato Grosso não, de Goiás, que fez um curso de formação de professores, à época chamado semipresencial. Nós, aqui no Ceará, fizemos com a Secretaria de Educação do Estado, quem é um pouco mais antigo lembra do Magíster, lembra do Progestão, né, o Magíster era um curso de formação de professores por área de conhecimento, para resolver o problema que tinha sido criada com a municipalização de ensino, que você tinha um estoque grande de 10 mil professores formados em pedagogia e não podiam ensinar no ensino médio, e daí você precisava dar algum tipo de segunda formação para eles já eram pedagogos, tinham licenciatura em pedagogia, você precisava dar uma segunda formação para eles, para poder eles migrarem para o ensino médio. Essa experiência, do ponto de vista de resultados, eu diria que ela foi uma experiência interessante como aprendizado, ela foi uma experiência interessante como política pública, mas os resultados dela foram muito incipientes. A Germânia, na época, estava na Secretaria de Educação e coordenou pela secretaria esse projeto e lembra bem das dificuldades de você pegar um professor pedagogo e dar uma formação, por exemplo, na área de ciências e matemática, que era a área que a gente mais precisava, era que tinha menos gente interessada, e perfeitamente compreensível. Né? Todo mundo queria ir ou para códigos e linguagens ou para humanas. Humanas, exato. Depois, tivemos uma segunda experiência de formação à distância com os diretores escolares. Né? E nessa época, já estamos chegando aos anos 2000, já havia legislação, essa formação, ela podia... Os indivíduos podiam optarem por ter um curso de extensão, que tinha uma duração X lá, ou ter um curso de especialização, que ampliava a carga horária, tinha que defender um trabalho de conclusão de curso, etc. Né? Então, essas experiências isoladas, elas existiam, elas sempre existiram, né, no Ceará e em outros estados. O boom mesmo, que faz com que o setor público comece a olhar de uma forma sistemática a educação à distância, acontece no período 2005-2006, quando o Ministério da Educação tem uma ação proativa, né? Primeiro na Secretaria de Educação à Distância, que existia, né, a SEED,
que é lá onde começa a nascer o embrião do que vai ser a Universidade Aberta do Brasil, né? A SED acaba e tudo isso muda para a CAPES, que também o acabamento foi assim, a gente dormiu na SED e acordou na CAPES. Não me perguntem essa história, porque eu não sei contar, mas foi assim que aconteceu, né? Bom, então, o nosso marco do poder público, pensando a educação à distância como política pública, ela começa a acontecer nesse momento. E aí vocês veem que nós temos 10, 12, 13, 15 anos dessa experiência. Como eu falei para vocês, quando a gente chega nesse momento, a educação, a primeira leva de educação à distância, que tinha sido feito pela iniciativa privada, ela já tinha quase 1 milhão de alunos, se eu não me engano, tinha 900 e tantos mil alunos. Quem tiver curiosidade, o Samuel, que eu respondi o questionário dele, viu, Samuel? Está fazendo pesquisa, a dissertação de mestrado dele é sobre EAD, então ele deve ter esses dados com mais precisão do que eu. Mas a matrícula de 2005 no ensino superior à distância, se eu não me engano, é da ordem de 850 a 900 mil matrículas. Então, já existia de fato, né? E aí, o leque de instituições, acho que a Érica falou uma coisa interessante, o preço, né, elas começaram a concorrer e a chegar a todos os lugares do país com um atrativo, com um diferencial muito atrativo, era que os cursos à distância eram bem mais baratos do que os cursos presenciais, né? E aí se começou a vender a ideia, quer dizer, quando o setor público né, começa a participar das discussões e das políticas de educação à distância, existe a ideia cristalizada de que é uma educação mais barata, portanto, né, porque a lógica funciona dessa forma, é uma educação mais barata, a gente paga menos, portanto, é um negócio meio assim, que não tem qualidade, né? Existem algumas universidades que a gente paga, comparece lá uma vez na vida e recebe o diploma, né? Então, já existia esse imaginário. E quando o setor público entra, e aí entram juntas 95 instituições, entre instituições federais, que eram a dominante e ainda são hoje na UAB, são 56 instituições federais, 80, ou 30, na época eram 25, depois foi para 31 instituições estaduais e 19 institutos, né? Quando a gente começou, eram, se eu não me engano, 95 instituições divididas dessa forma. As federais tinham mais de 50%, e a Gina, que participou no começo da UAB, e algumas outras pessoas que eu estou vendo aqui, se lembra que a gente perdia todas as votações para as federais. Na verdade, se faziam os cafés, as federais queriam, porque as estaduais e os institutos eram minoria, né? Mas isso foi muito bom, né? Porque, de fato, quando o setor público começa a olhar para essa oferta, ela começa a se posicionar da seguinte forma: olha, a gente faz, lembrando, só para colocar o contexto, por que todas as universidades federais entraram nesse momento na política de EAD? Vocês se lembram, 2005, 2006, foi o período do Reúne. Quem estudou para o federal lembra disso. A adesão das federais ao Reúne, né, estava na pauta, né, da adesão ao Reúne, a adesão ao UAB. Porque, como eu falei para vocês, existia toda essa narrativa de que eram cursos de segunda, de baixa qualidade, etc., nenhuma universidade federal queria se envolver com a educação à distância, né, por já existir isso, por preconceito de um conjunto grande de professores, né, por comodismo de outros, né, por não existir massa crítica nas universidades, não existia, de fato, formação de professores para trabalhar com a educação à distância, nem nada. Os primeiros que começaram
meio na tentativa e erro, e à medida que isso foi se ampliando, também se foi adquirindo, foram surgindo cursos, pessoas foram fazer doutorado fora, já voltaram com outra visão, etc., né? Mas a adesão das federais está no pacote do Reúne também, né? Bom, e aí o que acontece? Uma nova marca, um novo padrão de qualidade precisa ser impresso nessa modalidade de oferta, né? E nós fomos para a linha de frente. A Virgínia participou de polos desde o início, a Juliana, e sabem qual era a visão que os alunos tinham quando chegavam lá. Eles achavam que a comparecer lá e não fazer nada ia dar tudo certo. E aí o pau começou a cantar, né? Porque começamos a ter evasão alta, começamos a ter taxas de reprovação, e por incrível que pareça, essas variáveis negativas começaram a dar credibilidade à oferta, porque as pessoas diziam, bom, se eu não for, eu reprovo, né? Então, não, é melhor eu ir, né? Fora o esforço e o momento político, que era um momento extremamente favorável, político e econômico, onde se teve recursos, não é? A, por exemplo, mandar um professor para encontros e assistência e apoio nos polos 3 vezes durante a disciplina, depois caiu para 2, depois caiu para 1 e agora está 0 por causa da pandemia, né? Mas esse período de 10 anos serviu para isso, né? Então, o esforço, a própria a criação da UAB, ela teve uma inspiração muito forte da Open University de Londres e da UNED na Espanha, né? Porque os idealizadores, os conceptores, trouxeram consultores dessas instituições e, ao mesmo tempo, eles também conheciam mais de perto e tudo mais. Isso fez com que a gente fosse desenhando um modelo próprio, mais amparado nesses referenciais, né? E aí, o que foi que aconteceu? Se criou uma rede de apoio aos alunos que até hoje tributo o sucesso dos cursos e o êxito das formações a essa rede de apoio que foi criada, né? Você tem coordenador de curso, você tem coordenador de polo, você tem professor conteudista, professor formador, você tem tutor à distância, tutor presencial. Mais recentemente, a CAPES criou um outro personagem, que é o assistente à docência. No próprio polo, a orquestração do coordenador com os tutores presenciais fez com que essa rede de apoio, né, que é uma rede de proteção ao aluno, fizesse com que a performance dos cursos fosse melhorando. Né? Então, foram necessários 10 anos para a gente aprender isso. Né? Isso é um processo inevitável, porque você não pode pensar que um país das dimensões continentais do Brasil vai chegar em ensino superior em todas as cidades. Vamos cair na real e vamos perceber que essas dimensões continentais tornam inviáveis um conjunto de implementação de políticas. Tá? E aí, nós temos, do ponto de vista de política educacional, a EAD tem esse papel, ou tem essa serventia. Do ponto de vista de tempo, aí você está falando no Brasilzão profundo. Aí você vem para as grandes metrópoles. Né? E aí você tem uma outra variável que é fundamental hoje nas grandes metrópoles. Se chama mobilidade e tempo. Uhum. Vocês já contaram quantas horas vocês deixaram de dirigir durante essa pandemia? Que essas horas estão sendo utilizadas para outras coisas. Do contrário, vocês estariam dentro do carro no engarrafamento. Né? Agora, você imagine uma população de indivíduos que trabalham 8 horas por dia em atividades laborais, muitas vezes pesadas, penosas, né, que exige esforço físico, que exige esforço intelectual, né?
esse indivíduo ainda vai se deslocar, né, seja de ônibus, de trem, de metrô, de carro próprio, um determinado período de tempo para chegar na instituição de ensino, né? Então, tudo isso são fatores que, se por um lado o problema do espaço vale para o Brasil profundo, para suas dimensões continentais, o problema do tempo vale para os grandes aglomerados humanos. As metrópoles. Então, professora Heloísa... metrópole, Germane, pense em Itapipoca, pense em Caucaia, que não é uma metrópole, mas é uma cidade complexa, né? Exato, porque nem todo mundo mora lá e as pessoas precisam ir. Então, a educação à distância vem responder a isso, não é? Agora, vamos ver, então, a reputação, ela é conquistada nesse período, a reputação e a credibilidade. Eu atribuo, em grande parte, a presença das instituições públicas, né, porque fazem questão de fazer essa diferença, e isso foi muito bom, não é? E, exato, ao mesmo tempo, porque também o mundo mudou, não é? O avanço das tecnologias, as condicionalidades impostas pela realidade, como as distâncias, os deslocamentos, as pessoas começaram a ver, não, peraí, eu posso aprender do mesmo jeito em casa, com o computador, com a Heloísa falando da casa dela, porque se eu for para aula presencial, o ar-condicionado da UES está quebrado, o calor é grande, eu estou morto de cansado, com fome, a Heloísa vai falar e eu vou dormir. Aqui eu estou tomando meu café, bebendo meu suco e com o computador na minha frente. Então, e escutando o ranger do balançar da rede da Heloísa, essa é a melhor parte. Pois é, para você ver, né? Como o mundo fica um pouquinho mais confortável. Maldade, né? Pois é. Bom, gente, aí a gente chega ao seguinte, isso está acontecendo no nível superior, depois de 10 anos, acho que isso é uma política estabelecida, ela está sendo contingenciada e desconsiderada por motivos políticos do momento, né? Que a gente sabe que esse momento vai passar, a gente não sabe quando, mas ele vai passar, né? E isso tem dificultado a nossa oferta, mas a nossa história está feita, está construída e ela não é perdida. Não é? Então, professora Heloísa, considerando aqui o que a Eric falou e o que a senhora fala, nós temos legislação, nós temos políticas públicas, né, isso, nós temos o ingresso das federais, ainda que tenha tido uma forçação de barra aí, graças ao Reúne, mas isso foi bom. Pode ter sido ruim, mas foi bom. Não, isso faz parte, eu não acho forçação de barra, não, Germana, eu acho que isso faz parte do campo da política. A negociação é isso. E nós temos também a questão de toda essa rede de apoio pedagógico que foi criado para dar suporte ao aluno, trazendo para o universo da EAD essa qualidade e, né, tirando aí boa parte do descrédito que ela tinha no que diz respeito à qualidade. Nós estamos falando de EAD. Quando a gente vai para a área de tecnologias na educação, quando você fala da questão da EAD estar na Secretaria de Educação, à distância, dormiu lá e acordou na CAPES, não foi isso? Foi. Eu me lembro, acho que a Eric também lembra da questão do Proinfo, que foi o maior programa de informatização das escolas e de formação de professores para o uso das tecnologias, não é isso, Eric? Isso. E que ele foi morto por asfixia. Né? Ele dormiu na sede. Ele dormiu na sede e não acordou em lugar nenhum, está dormindo até hoje, né? Não, ele foi morto por asfixia, né? Trazendo para o campo real. Exato. E aí, hoje em dia, a gente se encontra aqui. Nós tivemos 2 caminhadas, EAD e uso das tecnologias na educação. E hoje nós estamos aqui nesse momento de pandemia, onde as redes de ensino estão aplicando ferramentas tecnológicas semelhantes às aplicadas na EAD, não são. Eu estou falando de ferramenta, e isso tem gerado muito conflito, certo? No que diz respeito à aplicação dos termos. Alguns professores e alguns críticos ficam dizendo, agora estão querendo que os professores do presencial façam EAD sem que eles tenham nenhuma formação para isso. Ao passo que quem conhece um pouco da literatura de cada uma das áreas sabe que isso não é EAD. Isso. Né? Sabe que isso
é ensino remoto ou qualquer outro nome, mas não é EAD, certo? E aí, quais são as diferenças, Eric e Heloísa? Quais são as diferenças básicas entre esses dois termos para que nós estejamos esclarecendo isso?